Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa terça-feira, começa agora. 2 contagens regressivas para o presidente Michel Temer. Às 4h30 da tarde, vence o prazo para resposta a 82 perguntas da Polícia Federal. E às 7 da noite, recomeça o julgamento da chapa Dilma Temer. Em tempos de crise, famílias que deixam o país engordam o mercado das vendas de garagem. O setor do Família Vende Tudo não tem do que reclamar e pode ser uma boa alternativa também para quem compra. A operação da Polícia Federal prende o ex-ministro de Temer, Henrique Eduardo Alves. Ele é acusado de participar do esquema que superfaturou em 77 milhões de reais a obra da Arena das Dunas em Natal. O projeto de lei no Senado quer banir a gordura trans dos alimentos. Usada para melhorar o sabor, a aparência e a durabilidade dos alimentos, ela prejudica a saúde. 500 mil de vítimas. Esse é o número de brasileiros mortos em 10 anos por armas de fogo. Jovens negros que moram na periferia ainda são os principais alvos da violência. Aventura num cartão postal. A mais de 100 metros de altura, visitantes podem deslizar numa tirolesa sobre Paris. Eles saem da Torre Eiffel e atingem 90 km por hora. Nesses tempos de crise, aí, a mudança de brasileiros para fora do país está estimulando um tipo de negócio até então comum entre pessoas que recebem herança. O Família Vende Tudo. Os bazares inspirados nas vendas de garagem dos Estados Unidos facilita a vida de quem quer começar uma vida nova sem o peso da velha mobília. A coleção de quadros, o telescópio e o videogame dos filhos. Esses são os itens que Lisier vai levar para a casa nova no exterior no meio do ano. A jabuticabeira fica de presente para os pais dela. O resto vai embora por meio do sistema A Família Vende Tudo. Eu vou conseguir um valor justo pelo investimento que eu fiz nos móveis que eu tenho em casa, né? Eu evito atritos familiares e com amigos. Como Lise mora em um apartamento, os objetos dela serão trazidos para esse espaço aqui da empresa. Para quem mora em uma casa, a venda acontece na própria residência em apenas um fim de semana. Antes de contratar esse tipo de serviço, é importante estar disposto a praticar o desapego. E essa é uma característica que tem sido verificada nos clientes que hoje mais procuram o Família Vende Tudo. Antigamente era só classe média alta que contratava porque ia mudar de bairro, mudar de estado, mudar de casa mesmo. Hoje, a maioria das pessoas que estão me procurando é que estão saindo do país. E estão procurando Família Vende Tudo para vender tudo, todas as coisas. Eletrodomésticos, móveis e utensílios são catalogados e recebem preços bem abaixo do mercado. Resultado, filas enormes e uma média de venda de 80% do total de objetos. A empresa fica com 30% do lucro pela organização. Se são móveis de qualidade, a pessoa já nota que é um móvel bacana com preço bem abaixo. Se é uma antiguidade, é muito mais barato que um antiquário. Vale a pena para quem está vendendo e para quem está comprando. Mas essa negociação não está livre de problemas. Há golpistas que se aproveitam de quem compra e de quem vende. Esta advogada de direito do consumidor dá algumas dicas. Verificar o CNPJ da empresa, verificar se há reclamações, não tendo qualquer tipo de problema, fazer um contrato, né, com todas as especificações, aí inclusive com multas caso haja atraso no pagamento, o consumidor vai estar mais respaldado. Tem que exigir nota fiscal pelo serviço prestado, com a discriminação do valor, tudo direitinho. Hoje é Dia Nacional do Teste do Pezinho, um exame tão importante para a saúde do bebê que a APAE resolveu destacar essa importância o mês inteiro com a campanha Junho Lilás. A repórter Maria Manso tem mais informações para a gente. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Aldo. Pois é, eu estou aqui junto com o Felipe, aquele pequenininho ali, e a Fabiana, que é a mãe dele. Eles estão voltando para fazer a segunda coleta, porque na primeira coleta que ele fez lá na maternidade, deu uma alteração e ele vai fazer agora essa segunda coleta. A gente vai conversar com a Flávia, que vai explicar a importância desse retorno quando dá qualquer alteração, né, Flávia? Isso, a gente está lançando hoje uma campanha que é do Junho Lilás, né, sobre a conscientização do teste do pezinho. E aí a gente quer mesmo colocar a importância de respeitar esse período entre o 3º e o 5º dia de vida, para fazer a primeira coleta. Caso venha alteração, ainda assim manter a calma,
porque pode ser um resultado falso positivo. E a importância de voltar o quanto antes, assim que o laboratório fizer contato com essa família, para coletar, como no caso do Felipe aqui, né, a segunda amostra, que na maioria das vezes vai mostrar uma normalização do resultado. Tá, e a gente inclusive esclarece que não dói o teste do pezinho, é só uma picadinha no calcanhar, que é uma área bem vascularizada, então o sangue sai fácil. O Felipe está chorando porque ele está com fome, né? Porque essa segunda coleta tem que ser feita em jejum. Rapidamente, também faz parte dessa campanha divulgar a importância de um teste do pezinho mais amplo, que, por exemplo, em Brasília já é de graça para todo mundo. Isso, é. A gente tem o teste do pezinho ampliado, né, que pode chegar a diagnóstico, detectar até 50 doenças. E o importante que é o quanto antes for coletada essa amostra para sair o resultado, para que a gente consiga confirmação e a introdução do tratamento dessas doenças raras o mais rápido possível, para evitar as sequelas dos pacientes. Pois é, muito obrigada, Flávia. Então, só repetindo, o teste hoje, que é de graça e obrigatório para todos os bebês, só detecta 6 doenças. Esse ampliado que a Flávia estava falando detecta 50 doenças e a campanha quer tentar ampliar isso para todos os bebês. Aldo. Ok, Maria, obrigado pelas informações. Ana. A gordura trans é responsável por deixar vários alimentos com uma aparência mais atraente e um sabor mais marcante. Mas ela também aumenta o colesterol ruim e o risco de várias doenças cardiovasculares. O uso desse produto pode ser proibido em lei. Você costuma olhar o rótulo das embalagens antes de comprar um produto? A gente confia, né? É o que resta pra gente, conferir o rótulo, né? Você confia no que está escrito no rótulo? Confio, acredito que tenha aquilo ali mesmo. Um cuidado tão simples que pode ajudar muito a nossa saúde. Essa tabelinha estampada nos rótulos traz informações nutricionais dos alimentos que estamos consumindo. Quantidade de proteínas, açúcares, carboidratos e também de gorduras. O problema é que hoje nem todos os ingredientes precisam estar descritos na tabela. É o que acontece com a bolacha recheada. Apesar de constar 0 gordura trans por porção, o produto possui gordura vegetal hidrogenada. Normalmente, as indústrias têm um limite para colocar 0, né, uma quantidade 0 no rótulo. E essa quantidade por porção, ela pode ter um limite de até 0,2 gramas. As indústrias acabam utilizando esse tipo de gordura para melhorar textura, maciez, conferindo crocância e também para aumentar a vida de prateleira desses produtos. Um projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado quer proibir o uso de gordura trans nos alimentos e regulamentar quais gorduras poderão ser utilizadas em substituição, além de ações educativas para uma alimentação mais saudável e consciente. O texto ainda deve passar por outras votações no Congresso e, se aprovado, dá 3 anos para que a indústria se adapte à proibição. A gordura trans é produzida artificialmente e está presente em muitos alimentos, como sorvete, margarina, macarrão instantâneo, salgadinhos e pratos congelados. O consumo pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, diabetes e até alguns tipos de câncer. Não existe uma recomendação, existe um limite. E o limite que normalmente a Organização Mundial da Saúde fala é um consumo de até 2 gramas de gordura trans por dia. Isso tendo em vista uma recomendação de 2.000 calorias para aquela pessoa. Em nota, a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação diz que adota uma redução gradativa de gorduras trans e saturadas em seus produtos e espera que a questão seja regulamentada de forma definitiva pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A evasão escolar e a violência têm uma relação próxima e perversa. O acesso à escola, que ainda não é universal aqui no país, e também a má qualidade do ensino, tiram precocemente crianças e jovens das salas de aula. A educação é a base para a diminuição dos índices de criminalidade e o aumento do desenvolvimento econômico e social. O caderno é só uma amostra do gosto que Luan cultiva desde os 7 anos. Hoje, com 23, a criatividade voltou a aflorar, mas entre os 16 e os 20, os traços ficaram tortos. Ele abandonou a escola, começou a praticar pequenos furtos e chegou a ser detido. Já solto, sem querer, acabou envolvido em uma situação que quase terminou com o pior desfecho. Eles viram um carro e falaram, vamos pegar esse aí e tal, e eu falando para parar o carro, aí acabou que parou na frente do carro, né? O cara foi, nem desceu do carro, cara, ele só colocou o braço para fora e atirou, aí pegou em mim.
que aí foi como que eu recebi como um sinal, né? Esse grafite de 2013 é um marco na vida de Luan. Foi feito por ele logo depois desse episódio que o fez querer mudar de vida. Para isso, ele contou com a ajuda de um coletivo de cultura periférica. Hoje, ele trabalha com arte e acredita que os erros que cometeu têm muito a ver com a saída precoce da escola. O gerente-geral do Todos pela Educação explica que, em muitos casos, a violência tem relação direta com a evasão escolar. Uma pesquisa recente comparou jovens detidos por atos graves e repetidos, especialmente homicídios, a colegas de infância deles que não tinham envolvimento com o crime. A principal diferença entre eles foi a escolaridade. Os representantes do primeiro grupo saíram da escola entre os 11 e os 13 anos. No segundo grupo, pelo menos o ensino fundamental havia sido concluído. São quase 3 milhões de crianças e jovens ainda fora da escola, dos quais 60% estão no ensino médio. A melhor educação leva a um aumento no número de escolhas e oportunidades que o jovem tenha ao concluir a sua experiência escolar, o que, por sua vez, reduz o custo de oportunidade de entrar na criminalidade. Manter crianças e adolescentes dentro de escolas seguras e com ensino de qualidade é garantir direitos fundamentais. Talvez o melhor agente de segurança pública que um país pode ter é o professor da educação infantil. E quanto mais cedo a exposição a uma escola de qualidade for para uma criança, maior o impacto ao longo da sua vida. A cultura tirou Luan do crime. Agora ele quer voltar para a escola e entrar na faculdade para recuperar o tempo perdido. Meus irmãos estudam de boa, não faz nada de errado. A educação é o caminho. Para a gente visualizar melhor a violência nossa de cada dia, em 3 semanas morrem mais pessoas aqui no país do que em todos os ataques terroristas no mundo nestes 5 meses de 2017. Os números são do mais recente Atlas da Violência divulgado com base em números do Ministério da Saúde. 588 mil pessoas foram assassinadas entre 2005 e 2015, 72% por armas de fogo. Os números são do Atlas da Violência 2017, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Quando a gente diz que o Brasil concentra mais de 10% de todos os homicídios no mundo, parece algo estarrecedor, e é, na verdade. Mas, quando a gente vai ver onde estão concentrados esses homicídios, eles estão concentrados em 2% dos municípios brasileiros. Os estados mais violentos são Rio Grande do Norte, Sergipe e Maranhão, todos com crescimento maior do que 100% nas taxas de homicídio. O estado onde houve maior redução dos assassinatos foi São Paulo, mas os números podem estar subestimados, porque os dados do Ministério da Saúde, utilizados na pesquisa, permitem o registro de mortes por causa indeterminada. São Paulo é o estado que tem maior proporção dessa classificação, com mais de 2 mil mortes, o equivalente a quase a metade dos assassinatos do estado no período. O controle de armas é um dos elementos que ajudaram a derrubar o índice. A gente teve políticas de gestão da polícia, de programas de metas, de alguns programas de aproximação à comunidade que deram resultado. As mortes por assassinato tiraram o futuro de 318 mil jovens nos últimos 10 anos. 54% deles tinham entre 15 e 29 anos. Além da juventude, eles tinham em comum a cor negra da pele, a baixa escolaridade e o lar na periferia. Para a coordenadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é preciso um pacto civilizatório para enfrentar as mortes violentas de jovens. Este pacto teria a participação do governo federal, estados e municípios. Entre as medidas, evitar a evasão escolar e garantir a inserção no mercado de trabalho. Mas há outras ações também urgentes. A gente tem que enfrentar o racismo que existe, o racismo institucional, um racismo que permeia a sociedade, para que eles não sejam estigmatizados no seu desenvolvimento cultural, expressão cultural. Eles precisam ter esses espaços, eles precisam ser ouvidos. Qualquer política pública que trabalhe com esses jovens tem que ouvir esses jovens, tem que se aproximar a esses jovens. E isso é fundamental, a gente trabalhar com esses jovens. A consequência desse racismo, e dessa falta de política pública começa cedo, e tem a ver com a evasão escolar que nós vimos na outra reportagem. Antes da evasão escolar está a desagregação familiar, portanto é fundamental criar condições sociais para que essas famílias tenham estabilidade para poder manter essas crianças na escola. Agora a gente vai mudar de assunto, vamos para outras notícias nacionais. Além de milhares de desabrigados, as chuvas no sul e no nordeste deixam alunos sem aulas e dezenas de municípios.
Inscrições para os ProUni do segundo semestre começam hoje. Os interessados têm até sexta-feira para se candidatar nas instituições na rede privada de ensino superior. O ProUni oferece para o segundo semestre do ano cerca de 148 mil bolsas em instituições particulares de ensino superior, 68 mil bolsas integrais e 80 mil parciais. A consulta pode ser feita no site prounialuno.mec.gov.br. Para disputar uma bolsa parcial ou integral, o candidato precisa ter média de 450 pontos de nota mínima no Enem, ter sido aluno de escola pública ou bolsista em escola particular e passar por análise dos critérios socioeconômicos da família. Reintegração de posse em terreno do CDHU em Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Segundo a Companhia Habitacional do Estado, cerca de 50 famílias ocupam o terreno desde outubro. No local deverá ser construído um conjunto do Minha Casa Minha Vida. A reintegração acontece desde amanhã, debaixo de chuva e de forma pacífica. Chuvas no sul e no nordeste causam transtornos em mais de 100 cidades e deixam milhares de estudantes sem aulas. Em Santa Catarina, as aulas foram canceladas em mais de 30 municípios. O estado tem 29 cidades em emergência e mais de 2.000 famílias fora de casa. No Rio Grande do Sul, são cerca de 5.000 famílias desalojadas e 52 municípios decretaram estado de emergência. Em Pernambuco, o balanço do governo mostra que mais de 7.000 casas foram atingidas pelas inundações em 31 municípios. Pelo menos 120 escolas foram danificadas e estão sem condições de uso. A água também invadiu hospitais e unidades de saúde em vários municípios. O Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje o julgamento da chapa Dilma Temer, mas a atenção do Planalto não está só no TSE. Pois é, por ordem do Supremo Tribunal Federal, o presidente Michel Temer tem até as 4h30 da tarde de hoje para responder a 82 perguntas da Polícia Federal sobre a gravação da JBS. A investigação é sobre suspeita de corrupção, obstrução da justiça e formação de quadrilha. Entre as perguntas estão questionamentos sobre a relação de Temer com Rodrigo Rocha Loures, flagrado com uma mala de dinheiro e preso desde sábado. Segundo Joesley Batista, os R$500 mil seriam parte de pagamento negociado com Temer. A PF pergunta: Rodrigo Rocha Loures é pessoa da estrita confiança de Vossa Excelência? Sobre o encontro com Joesley Batista, os investigadores querem saber por que Vossa Excelência recebeu o conhecido falastrão em sua residência e qual o motivo para tê-lo recebido de forma extraoficial e sem cadastro. Na gravação, Joesley Batista diz a Temer que tem 2 juízes e um procurador recebendo mesada. Os investigadores perguntam por que o presidente não levou ao conhecimento das autoridades a ilícita ingerência no judiciário. O presidente Michel Temer tem prazo de 24 horas para responder e pode optar por manter silêncio. A defesa de Temer, que já havia informado que não se pronunciaria sobre o conteúdo da gravação, protocola hoje pedido para que o STF prorrogue o prazo para apresentar as respostas. Depois dessa etapa, a Procuradoria-Geral da República pode denunciar o presidente ao Supremo, que depende de aprovação de 2/3 da Câmara para processar Temer. Com esse pano de fundo, o TSE retoma às 7h o julgamento da chapa Dilma Temer. A expectativa do Planalto é de que, depois do voto do relator, o ministro Herman Benjamin, pela cassação da chapa, outro ministro peça vista e suspenda o julgamento, o que daria sobrevida ao atual governo. A Polícia Federal prende o ex-ministro e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves. A operação é baseada na delação da Odebrecht e apura superfaturamento na construção da Arena das Dunas em Natal. Henrique Eduardo Alves foi presidente da Câmara dos Deputados e ministro do Turismo nos governos Dilma Rousseff e Michel Temer. Ele foi preso em seu apartamento em Natal. Segundo a delação de executivos da Odebrecht, o ex-deputado teria participado do esquema de superfaturamento de R$77 milhões na construção para a Copa do Mundo da Arena das Dunas, em Natal. Junto com Eduardo Alves, também foi preso o secretário de Obras Públicas de Natal, Fred Queiroz. Em 2 operações, hoje a Polícia Federal cumpre 33 mandados. 5 de prisão preventiva, 6 de condução coercitiva e 22 de busca e apreensão nas cidades de Natal, Mossoró e Paranamirim, no Rio Grande do Norte, e Curitiba, no Paraná. Na capital paranaense, a segunda operação tem como alvo de mais um mandado de prisão preventiva o ex-deputado Eduardo Cunha, que já está preso. Cunha é acusado, junto com Henrique Eduardo Alves, de irregularidades nas vice-presidências de fundos e loterias e de pessoas jurídicas da Caixa Econômica Federal. A seguir, polícia britânica identifica terceiro suspeito pelo ataque a Londres.
E mais aventura num cartão postal. A mais de 100 metros de altura, visitantes da Torre Eiffel deslizam em cordas sobre Paris e atingem 90 km por hora. A polícia do Reino Unido já identificou o terceiro homem responsável pelo ataque que matou 7 pessoas no último sábado. O terrorista, de 22 anos, tinha origem ítalo-marroquina. Os outros 2 tinham família na Líbia e também no Marrocos. Nesta segunda, os londrinos fizeram 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas. Às 11 horas da manhã em ponto, o Big Ben, maior cartão postal de Londres, anunciava a homenagem. Pedestres, policiais, bombeiros, médicos e enfermeiros pararam por 1 minuto. O boicote feito por 6 nações árabes ao Catar já tem consequências para a população do país. As pessoas correram para o supermercado para estocar comida, com medo do desabastecimento. O aeroporto de Doha ficou praticamente vazio com o cancelamento dos voos das principais companhias aéreas do Golfo Pérsico. Os países que cortaram relações com o Catar acusam o governo de financiar o terrorismo. Uma tirolesa gigante foi montada na Torre Eiffel para o delírio de alguns visitantes privilegiados. 100 pessoas por dia poderão ter a sensação de sobrevoar Paris. O cabo foi instalado a 115 metros de altura, no 2º andar da torre. Os aventureiros deslizam a uma velocidade de 90 km por hora até uma plataforma montada no Campo de Marte. E olha, agora há pouco na Catedral de Notre-Dame, outro cartão postal de Paris, fiéis e turistas entraram em pânico depois que um policial atirou contra um homem. De acordo com a agência de notícias Reuters, o homem tentava atacar pessoas com um martelo. A área da igreja está isolada. Ainda segundo a agência, a unidade antiterrorismo do país abriu uma investigação. E chegou a hora do esporte com o Cadu Cortez. Oi, Cadu. Tudo bem, Ana? Boa tarde. Boa tarde. Salve. Bem-vindo, Cadu. Tranquilo, Aldo. Vamos lá falar de nossa hora de esporte. A gente começa falando de basquete, né? Ontem a gente mostrou a NBA e hoje é dia de falar da NBB, o nosso Basquete Brasil. A nossa liga também está neste momento aí nos jogos finais. Vamos ver. Enquadra Bauru e Paulistano. Se o time do interior já foi a equipe da virada nos jogos da fase anterior, a vitória deste domingo sobre o Paulistano deixou para o torcedor do Dragão, o Bauru, a esperança de que mais uma reviravolta se concretize. Quem vencer 3 será o campeão. O placar está em 2-1 para o clube da capital e terá mais uma chance de buscar um título inédito no próximo sábado. Pelo lado do Bauru, destaque para Chilton, Alex, Jefferson, Léo Mendel e Jaú, que pontuaram acima dos 2 dígitos. Pelo lado do paulistano, destaque para Jorginho, cestinha do time com 15 pontos. O Bauru começou a partida com grande intensidade. A cada roubada de bola, os jogadores vibravam numa tentativa de incendiar o ginásio gigantão. No segundo quarto, o jogo seguiu equilibrado, mas a supremacia paulistana nos rebotes começou a se refletir no placar. No quarto decisivo, o Bauru tentou valorizar a posse de bola, finalizando o ataque no limite do relógio, e o paulistano seguia com a opção do jogo individualizado. Vitória por 90-79 para o Bauru. Teremos o quarto jogo. O quarto jogo que acontece no Clube Atlético Paulistano aqui em São Paulo. Ontem a gente teve o fechamento da quarta rodada. Vamos ver os gols de Bahia e Atlético Goianiense. Imagina estrear em sua nova equipe e de cara já balançar as redes. Os meias Vinícius e Gustavo Ferrarez experimentaram a sensação na noite desta segunda-feira. Anunciados na semana passada, os dois balançaram as redes no triunfo por 3-0 do Bahia sobre o Atlético Goianiense na Arena Fonte Nova. René Júnior, com um belo gol, completou o placar para o tricolor, que fez mais uma boa exibição dentro de casa. Ótimo início de trabalho do técnico Jorginho, que comandou o Bahia pela primeira vez desde a saída de Guto Ferreira. Muito bem, hoje a gente já tem a abertura da quinta rodada com Fluminense e Atlético Paranaense. Hora de atualizar tudo que de melhor aconteceu em Roland Garros Tênis neste final de semana. Vamos ver. No torneio feminino, Venus Williams foi eliminada pela suíça Timea Baksinski, 30 do mundo, por 2-1. A norte-americana de 37 anos já venceu 7 Grand Slams, mas nunca o francês. Com a derrota de Williams, caminho livre para uma campeã inédita do torneio em Paris. Na chave masculina, Stanislas Wawrinka venceu um jogo duro diante do francês Gael Monfils. Stan acredita que a confiança que o levou a 3 títulos de Grand Slam está de volta na reta final em Paris.
Cada vez mais confiante com o nível de tênis apresentado, Andy Murray, número 1 do mundo, acredita que a atuação de ontem, quando marcou 3-0 sobre o russo Karim Khachanov, foi a melhor que teve durante toda a sua campanha. O lado mental está intacto. Mesmo em desvantagem, ele sempre volta forte dos pontos que perde e recupera-se no jogo. Nas duplas, Bruno Soares e Jamie Murray deram adeus ao torneio parisiense. Derrota para o mexicano Santiago Gonçalves e o norte-americano Donald Young. O mineiro e seu parceiro sacaram para o jogo no segundo set e tiveram um match point, mas permitiram a virada aos rivais. O Brasil ainda sobrevive com o Rogério Dutra Silva e o italiano Paolo Lorenzi no torneio de duplas. É isso aí. Valeu, Cadu. Até amanhã. Obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau. Jornal Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre o julgamento da chapa Dilma Temer pelo TSE. Uma ótima tarde. A gente se vê aqui amanhã no mesmo horário. Tchau. Até lá.